Fala pessoal, beleza? O vídeo tão esperado, a loja Israel Solar acaba de lançar, beleza? Assista o vídeo até o final para que você fique por dentro do produto, do dispositivo, da qualidade que tem esse excelente produto, beleza? Olha só, gente, temos aqui um relé de retardo, muito conhecido, relé de subtensão, que atua como protetor, né, na sua residência, tá beleza? Vamos para uma configuração muito importante. Israel, eu tenho um inversor que o pico dele é muito fraco, ele não suporta picos altos, tá certo? E eu quero um produto que venha me dar uma garantia, que venha me dar uma segurança, que venha me dar uma tranquilidade. O produto é esse, tá beleza? Vamos explicar. Vamos aqui em 7, vamos nas configurações dele. Aqui você monitora tudo, tá certo? Aqui você também faz a configuração de tempo de acionamento, ele é relé de retardo, tá em 20 segundos. Se você acionar ele, ele conta 20 segundos para liberar energia na saída, tá certo? Temos tensões máxima, com 245 volts ele atua proteção. E volta a funcionar com 230, tá certo? E temos também a tensão baixa, 195 ele atua, desliga, e 200 volts ele volta a funcionar, tá beleza? Lembrando que isso aqui são tensões em 220, em 110 ele também funciona, então você configura, tá beleza? Temos aqui, essa aqui, esse S1 nós não vai mexer, aqui é a corrente que vai passar por ele, 3 amperes, tá certo? Nós colocamos 3 amperes, mas o mais importante dele, além da corrente, 3 amperes, vamos diminuir para 2 amperes, tá beleza? 2 amperes, vamos diminuir. E vamos ver a outra opção, que é essa aqui, a mais importante, o 51, 0.5. Isso aqui é o tempo de pico, é 0.5 segundos, tá? 0.5 segundos. Se a gente botar 1 segundo, posso colocar 1 segundo? Posso colocar 1 segundo. Vamos dizer que minha geladeira, ela tem um pico de partida que demora, exemplo, 1 segundo. Porém, eu tenho uma outra geladeira. E vamos dizer que assim que uma termina de dar o pico, a outra inicie. Vamos supor que aconteça isso. Então ele vai proteger. Ou então, vamos dizer que o motor da geladeira, o compressor dela dá uma travada. Que acontece? Vamos mostrar isso aqui na prática. Tá beleza? Vamos colocar aqui 0,5, tá? Aquele 10 lá, vou mostrar aqui, é o tempo que vai demorar para o produto, o equipamento, responder após a proteção. Por exemplo, vamos dizer que ele atua aqui a proteção agora de corrente, de corrente. Passou da corrente dele, ele vai atuar. Ele vai contar 10 segundos, após 10 segundos ele libera novamente. Beleza? Tá aí um vídeo muito bom referente a esse item. E eu quero aproveitar, quero agradecer a pessoa de Gilvan Alves, lá do canal Gilvan Alves Solar. Muito obrigado. E o nosso colega aí, Miguel, beleza? Lá de Minas Gerais. Vamos colocar a nossa geladeira no dispositivo, tá? Geladeira, ele vai atuar. Só observa que ele desligou. Ele não ligou a geladeira. Ligou o segundo LED, informando corrente. Isso por quê? Porque o pico da minha geladeira é mais que 0,5 segundos. Ele já desligou. Por que ele já desligou? Ele já liberou. E nesse liberar aí, gente, ele iria ligar novamente a geladeira. Olha como é importante isso. Isso é muito importante, tá? Você poderia simplesmente colocar mais tempo. Eu poderia colocar 1 minuto. Ou seja, depois que ele tentar ligar minha geladeira, que minha geladeira, o compressor dela, desse uma travada, que a corrente subisse e demorasse mais que 1 segundo, exemplo, aqui eu botei metade de 1 segundo. Então temos meio segundo. Se o pico ele demorar mais que meio segundo, o relé desliga a geladeira. Ele desliga. Porém, ele vai contar 10 segundos para tentar novamente. Olha como isso é importante. Então ele vai contar 10 segundos para ligar a saída novamente. Então o que acontece? Vamos fazer uma simulação, tá? Vamos fazer uma simulação. Vamos lá na configuração que a gente precisa. 2 amperes está suficiente para ela. Porém, esse tempo aqui é pouco. Vamos colocar 1.2, tá? E o tempo de proteção, após a proteção, vamos deixar 10. Vamos deixar 10 segundos. Então, se atuar a proteção, depois de 10 segundos, ele libera novamente. Por mais que o produto esteja ainda na saída do relé, tá certo? Vamos ligar novamente a geladeira.
tá? Esse cabo aqui tá vindo lá da geladeira. Vamos ver se ele liga? Você observa que ligou a geladeira, gente. Por que ligou a geladeira? Isso eu vou mostrar agora. Porque o pico de consumo da minha geladeira é mais que 0,5 segundos. Ou seja, vamos lá, abrir a proteção dele aqui. Ele é mais que 0. Aqui, no 51. Ele é mais que 0,5. Eu coloquei 1,2. E ela ligou. Ela ligou, tá certo? Israel, tá nesse consumo aqui. Se eu ligar mais alguma coisa, vamos dizer que aqui eu coloco um T, tá? Um filtro de linha, tá? Onde temos várias saídas. O que você coloca aqui, ele vai monitorar. Agora é o seguinte, temos tensão de trabalho, a corrente de trabalho. Vamos ver a corrente de trabalho que a gente configurou. A gente configurou a corrente de trabalho para a seguinte, passei agora. Corrente de trabalho, 20 segundos para armar a primeira vez, assim que falta energia, por exemplo, quando a energia volta, ele conta 20 segundos para armar a saída, tá certo? Então ali é uma configuração. Aqui não, aqui nós temos 2 amperes. Eu vou aplicar um consumo de 3 amperes. Vou tirar minha geladeira, tirei a geladeira, vou aplicar essa sanduicheira. 3 amperes ela é no mínimo 3,2, tá certo? Ela é 220 volts. Vamos lá ligar a sanduicheira. Vou tirar aqui desse menu, voltar para a tela inicial, voltamos, estamos aqui com 0, tensão na saída está sendo normal, você observa que as proteções nenhuma atuaram. Vou ligar a sanduicheira, você observa que ele vai armar a proteção. Ele vai contar e armou a proteção. Por que, Israel? Porque ele está programado para 2 amperes. E minha sanduicheira ela é 3,2. 3,2. Então assim, passou. Você observa que ele tentou de novo. Ó. Contou os 10 segundos que eu programei. Ele contou os 10 segundos. Vai contar novamente. Para muitos isso aqui é problema. Algumas pessoas mencionam nos grupos que isso aqui é problema. Não é problema. É falta de configuração. Tá certo? Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível, tá, lá no YouTube, onde mostra o item em funcionamento. Vamos passar a fazer mais vídeos, a liberar alguns que estão em privado, para que o pessoal venha aprender mais, tá beleza? Desde já quero agradecer novamente a pessoa de Gilvan Alves, lá no canal Gilvan Alves Solar. Passa lá, deixa o like, comenta, tá certo? E também a pessoa de Miguel, lá de Minas Gerais. Vamos novamente para a configuração. Vamos fazer nossa sanduicheira funcionar. Como fazer isso, Israel? Eu sei que minha sanduicheira era 3,2. Vou botar aqui 3. Tá aqui 4 amperes. Simplesmente 4 amperes. Após colocar 4 amperes, a gente vai ligar nossa sanduicheira e ela vai funcionar. Tá certo? A gente vai ligar a sanduicheira 3,2 exatamente. E a sanduicheira vai funcionar, papai. Tá certo? É só tranquilidade. Isso por quê? Porque a gente conhece o nosso produto, a gente conhece o consumidor e a gente consegue fazer a configuração e ele vai atuar, beleza? Israel, você precisa nos mostrar com mais tempo. Vamos botar mais tempo. Vou desligar a sanduicheira, tá ligada. Vou desligar, desliguei. Vou colocar lá o seguinte, vou diminuir a corrente e vou colocar tempo. Para eu mostrarmos, olha, 2 amperes novamente. Vou colocar tempo. Tempo, SH, que é tempo. Vamos colocar aqui 20 segundos. Então é o seguinte, ele vai atuar, depois de 20 segundos ele vai liberar, ele vai atuar, depois de 20 segundos ele vai liberar. E assim, até esse consumidor, ele ligar ou ele queimar. Tá certo? Então você pode colocar isso aqui mais, bem mais. Tá certo? Que isso aqui é para quê? Para um ar-condicionado, splint, para uma geladeira, um som, tá entendendo? Que dá um pico de consumo. Porém, o que acontece? Se aquele pico de consumo ali, ele permanecer muito tempo, aí ele vai atuar a proteção. Depois que atuar a proteção, ele vai contar 20 segundos para rearmar. Tá certo? Isso aqui é um tempo para rearmar após a proteção ser ativa. Não é um tempo de funcionamento, não. Por exemplo, o primeiro aqui na frente, essa configuração aqui, ó. Esse 55, o 55 aqui que está em informação de 20, é o tempo para acionamento. Se eu tirar aqui da tomada agora, tirei, e colocar, ele só vai liberar aqui na energia na saída com 20 segundos. Que é a primeira informação que eu botei, o 55. Tá? Mas lá atrás, onde a gente viu, aquela informação lá é após a proteção. Atuou proteção, após a proteção ser ativada, ele vai contar aqueles segundos e tentar ligar novamente. Tá
Tá certo? Então você coloca aquele tempo ali lá em cima. Porque se for na geladeira que travou, com cerca de 2 minutos, ela talvez destrave. O gás baixe e ela consiga partir. Beleza? Você observa, vamos ver aqui as configurações. Tá? Temos aqui 20 segundos para acionamento após falta energia. Tá? Falta energia, quando a energia volta, ele conta 20 segundos, que é o tempo para aquela energia se estabilizar ou algo do tipo, tá certo? Temos aqui 2 amperes. A sanduicheira, ela não vai ligar, tá certo? Ele não vai deixar a geladeira, a nossa sanduicheira ligar, tá beleza? 51, tá aqui 1.2. Aqui, ó. E aquele 1.2 é o pico de partida. Ou seja, se o pico de partida for... Depois eu vou fazer um vídeo, um pedaço anterior. Vou voltar aí um pouquinho, tá certo? 20 segundos. Vamos para o foco. Vamos manter o foco aqui. Então temos 20 segundos, tá certo? Então vamos lá. Vamos colocar a sanduicheira. Ele vai tentar armar, vai ler. Tá? Já apagou, já desligou. Ele vai contar agora os 20 segundos que eu programei. Os 20 segundos lá atrás. As configurações, as últimas configurações. Por quê? Porque em 20 segundos ele vai tentar ligar novamente. Você observa. Tá? Ele vai contar os 20 segundos. Após ele contar esses 20 segundos, ele vai liberar. Liberou. O consumo foi superior à programação que eu coloquei e ele não ligou a nossa sanduicheira. Ele liberou, viu que o consumo era maior, desligou, tá certo? O que acontece? Vamos lá para um menu, tá? Para a gente conhecer o produto, tá? Para alguns pode até pensar que é defeito, mas não é. Vamos colocar uma corrente de 4 amperes para a nossa sanduicheira funcionar, tá certo? Esse 51.2 é a corrente de pico. Tá? O exemplo, se o tempo do pico em corrente, o tempo de pico em corrente for superior a 1.2 segundos, o compressor, o motor, o que seja, vai ser desligado. Vamos diminuir isso aqui. Vamos colocar 5. 0,5, meio segundo novamente. Tá certo? O que acontece? Vamos colocar na nossa sanduicheira. Você observa o seguinte, que se o pico for superior a 3 amperes, por esse tempo, a geladeira é para ligar. Você observa um pouco do vídeo anterior, não ligou. Vamos fazer um teste novamente. Depois de 20 segundos, vou diminuir esse tempo para 10, para o vídeo não ficar longo. E vamos tentar ligar a geladeira. E vamos deixar no produto, no equipamento, tá certo? Vamos pegar aqui a tomada da geladeira. Você observa que a geladeira não vai ligar. Ó, ele liberou a saída. Vou ligar. Vou colocar aqui, ó. Botei. Atuou a proteção. Você viu que deu um pico de 5 amperes. Um pico de 5 amperes. Depois de 10 segundos ele vai tentar ligar de novo a geladeira. Ele vai tentar de novo ligar a geladeira. 10 segundos. Tentou novamente, não conseguiu. Deu um pico de 9.9 na cabeça da concessionária, tá certo? Essa pancada foi na cabeça da concessionária, tá? Onde ela recebeu 9.9 amperes e não ligou. Novamente 10.2. Tá? Com certeza isso aqui vai queimar minha geladeira. Tá? Mais uma vez, só uma última tentativa. Vamos ver o pico de corrente de 10.2 novamente. Vou desligar, porque vai estragar minha geladeira. Você observa que a tensão está... O relé está com a proteção ativa. Depois de 10 segundos ele vai liberar. Já liberou. O que eu ligar aqui na saída dele vai funcionar. Vamos colocar a sanduicheira. Colocamos a sanduicheira, vai funcionar. A sanduicheira funcionou. A sanduicheira é 760 watts, 700, 800 watts quase, tá, gente? Quase 800 watts a sanduicheira dessa. E ele ligou a sanduicheira, não ligou a geladeira. Por quê? Por causa do tempo de pico. A sanduicheira não tem pico, ela não tem tempo de pico. O consumo dela é contínuo, tá? O consumo dela é contínuo. E eu programei para 4 amperes, tá? Para 4 amperes. Tá certo? Eu vou pegar lá, vou tirar. Olha só como é importante, tá? É importante você seguir o vídeo, tá? 4 amperes vou manter. 0,5 eu vou elevar para 1.2, que é o tempo de pico da minha geladeira. Se minha geladeira consumir, por exemplo, 10 amperes, porém nesse tempo aqui, ele vai permitir ligar. Olha como é importante isso. Se ela consumir 10 amperes de pico nesse tempo, de 1.2 segundos, ele vai liberar para funcionar. Você observa que a resistência está ligada, já está quente.
700, 800 watts não é brincadeira. Desligamos. Você observa que aqui a corrente está zero, tá? E vamos mostrarmos a nossa geladeira. Nós tentamos ligar ela umas 2 ou foi 3 vezes. Talvez ela deu uma pressão no compressor, talvez ela não ligue. Mas isso não é por causa do relé. O relé não vai atuar. É o motor lá, tá certo? Se o relé atuar, nós vamos ver aí no display dele. Vamos colocar. Coloquei. A geladeira ligou, tá? O motor dela não abriu proteção. O relé dela lá, ela tem um relé, né, no compressor dela que ela não atuou proteção. Só observa que está funcionando. Agora está funcionando. Por quê? Porque a corrente nominal é inferior a 4. Isso é importante. É inferior a 4. E a corrente de pico é inferior a 1,2 segundos. Tá? Então é inferior a 1,2 segundos em tempo e é inferior a 4 amperes em corrente normal, né? Consumo nominal. Tá? Então temos consumo nominal e temos o tempo daquele consumo em pico. Tá, beleza? Muito importante aí você ter esse dispositivo em seu sistema, tá certo? Lembrando que nós não fechamos curto na saída de equipamento, porque equipamento não ficou para receber curto, tá? Equipamento nenhum ficou para receber curto. Porém, se você colocar um curto, provavelmente ele vai desligar, mas nós não fechamos curto porque o equipamento não foi para isso. Como algumas pessoas fazem teste fechando curto em inversor. Cara, inversor não ficou para fechar curto. Você quer fechar curto? Beleza. Compra uma máquina de solda e faz aí com eletrodo. Aí você vai fechar um curto, porém não é nem um curto, né? Você vai dar encontro de positivo e negativo no eletrodo, tá certo? Mas com produto, com equipamentos, você não fecha curto, tá beleza? Mas se porventura fechar, o produto ele deve atuar, tá beleza? Mas em teste, em vídeo, nós não vai fechar curto justamente porque isso não é interessante. Tá? Porque até mesmo algumas pessoas vão achar interessante e vão querer fazer de forma errada e pode botar fogo aí de alguma forma. Então assim, o produto está aí, está funcionando, mostramos usando 700 watts ou um pouco mais de 700 watts e colocamos agora uma geladeira aí com pico de consumo. Beleza? Um forte abraço, espero que tenham gostado, deixa o like, comenta e tamo junto. Forte abraço, fui!